Eu já falei muito, então vamos ouvi-lo. Mariano Sosso e a coletiva. Vamos pro React. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações. Eu não preciso aqui dizer que os créditos é da TV Sport, né, gente? Isso é meio óbvio. Simbora. Vamos lá, boa noite, parabéns pela vitória. Estava comentando na nossa jornada que eu pude resumir essa vitória como superação. É verdade, o Sport com vários atletas que não puderam jogar, e o Sport superou, inclusive o gramado, eu acredito, deve ter estado ali no seu pensamento com os atletas. Pedro Lima, encontrei ele agora no elevador, falou que está quase fechado com o Chelsea. A saída dele entra alguma verba interessante para o clube. E a gente está agora com esse meio de ano, né, com a abertura de mercado. Mesmo na vitória, na superação, o que pode dizer para esse torcedor rubro-negro em termos de reforço? Porque superação é uma palavra boa, mas de repente, em alguns aspectos, a gente pode destrinchar que não foram tão bons. Né? Algumas posições, algumas né, fazer uma relativação aqui. O que é que o senhor diz em termos de contratação, de reforços, que a gente pode contar aqui para o torcedor rubro-negro nesse mediano? Obrigado. Bem, muito boa noite. Eu tenho que lembrar muito quando você fez uma elaboração de uma pergunta muito longa. Principalmente o jogo de hoje, eu divido com você o término de superação. Agora, eu acredito que reforça que a tarefa é coletiva e que, principalmente, independentemente de jogadores que eu coloque na escalação inicial, a equipe coloca respostas efetivas ao jogo. Bem? Eu acho que, novamente, a expressão coletiva, se você contextualiza adversário, jogadores em campo de jogo, e gramado, como você falou, é um gramado que atenta contra equipes que tenham a intenção de um jogo mais combinativo. Agora, você tem que ter qualidade de adaptação àquilo que acontece. Adversário, jogadores que ficam como titulares, que ficaram indisponíveis para hoje. Então, isso, eu acho que hoje esse é um vestuário que, novamente, encontra um abraço que sintetiza o esforço coletivo. Isso eu acho que é muito importante, é significativo. Você mas troca de jogador, muda de jogador. Eu acho emocionado, independentemente de situação de Pedro Lima, mas hoje jogou Rosales, um jogador que para nós é um jogador exemplar em sua tarefa, na persistência, entendeu? É complexo sustentar um jogador que tem um pouco de minutagem e que tem o desejo de jogar e de superar. Então, você fala de incorporação, de reforço. Eu acredito e falei, dividi com você, que hoje eu estou na frente de uma instituição que tem muito critério para desenvolver, em função de desenvolver, fazer contratação em função de necessidades que temos. E esse processo está acontecendo hoje. Não sei se é uma resposta, eu acho que sim. Tá bom, obrigado. Gente, mais uma vez, eu não esperava nada de diferente do que o Sosso falou em relação a essa pergunta. Por quê? O treinador, ele não vai chegar agora e falar, gente, temos que contratar um primeiro volante, temos que contratar um lateral direito, temos que contratar um zagueiro, um goleiro, um centroavante, um escambau. Ele não vai falar nada disso, gente. O treinador, ele tem que blindar o seu grupo mesmo. Isso não tem que ser um discurso para a mídia. Eu não vou lavar roupa suja para todo mundo, não. Roupa suja eu lavo em casa, nos bastidores, com a diretoria, com o treinador, foi mal com o presidente. Aí você se reúne, tem de fato uma conversa, precisamos dessas peças aqui nesses setores. Beleza, agora, ele vinha a público falar, gente, precisamos, não vai falar isso, é óbvio isso, gente. Ele vai valorizar o seu grupo. Temos respostas efetivas quando eu coloco jogadores ali em tais funções e eu tenho que me adaptar a determinado tipo de jogo contra o Mirassol, ou contra o Goiás, ou contra Fulaninho. É óbvio que ele ia falar isso, gente. É evidente. E eu dou razão totalmente a ele. Ele não tinha que minar grupo nem nada do tipo, nesse tipo de resposta dele. Tá corretíssimo. Boa noite, Mariano. Independente do... Porque pega mal pro grupo, né? Óbvio. Eu tô falando aqui algo que é óbvio, mas muitas vezes não se ligam, né? Ele não vai sair escrachando o grupo e falando de algumas pessoas que não prestam. Por quê? Porque ele não vai perder o grupo.
Ele não pode perder o grupo, ele não deve fazer isso. Nenhum treinador do mundo tem que fazer isso em coletiva. Só se tivesse tendo um racha dentro do elenco muito grande, mas não é o caso também. É ruindade mesmo de alguns no banco. Vini Faria, Pablo Diego e por aí vai. Das ausências que você, infelizmente, hoje teve que ter na equipe, né, por diversos aspectos, motivos, você, desde o início da temporada, já vem definindo um modelo de jogo do esporte que está sendo bastante conhecido pelos adversários. E nas últimas partidas, assim como hoje, esses adversários já conhecem um pouco de como o esporte joga e anula algumas peças importantes que o time tem, mesmo com as ausências de hoje. Queria saber se você pensa num futuro mais próximo, até porque a competição é longa, você vai ainda enfrentar outros adversários que vão estudar seu time, sua maneira de jogo. Se você pensa em fazer alternâncias de sistema de jogo, pensando exatamente em evitar marcações um pouco mais precisas, como foram feitas em algumas partidas, assim como hoje também, né? O Mirassol fez uma marcação específica na maneira do esporte jogar e dificultou um pouco até, principalmente no primeiro tempo, né? O esporte criar as oportunidades que sempre cria. Eu convido a você que desenvolva o jogo sempre em contexto de confronto que tivemos e adversário. Hoje o Sport teve um confronto com uma equipe que estava dentro de G4. Bem, agora, independentemente da produção de resultado de Mirassol, é um time que eu acho que tem um padrão de jogo sustentado em um treinador que já está 1 ano e meio, você pode corrigir, mas em uma equipe que tem um comportamento sustentado em jogo. Então, se você contextualiza, não, claro, é um jogo de oposição, o que você fala. Nós intentamos, o adversário intenta, entendeu? Mas é uma equipe que tem uma matriz similar ao Sport. Então, isso é uma disputa. É uma disputa. Eu acho muito importante hoje, principalmente, que a torcida reconhece um time ofensivo, um time protagônico, um time que vai dar luta até o final a conseguir Série A. Isso é muito significativo. Nós, na frente, coletivamente, independentemente de quem jogue, e independentemente de adversário, intentamos fazer um jogo que eu acho que você pode olhar. Agora, temos sempre um sentido de autocrítica. Eu acho que hoje pode ser melhor treinador em las intervenções, sempre pode ser melhor, sempre. E esse é um motor para continuar essa história, escrevendo a história. Sosso, boa noite. Só um ponto aqui rápido, né? Eu acho que é bom sempre esse tipo de pergunta para Sosso, porque deixa sempre, mais uma vez, ele atento que, porra, será que... E deixa uma pulga atrás da orelha dele para ele pensar, porra, será que eu não devo... talvez de fato mudar um pouquinho do esquema tático, mudar o posicionamento de alguns jogadores, mudar a movimentação e a dinâmica ali, visando os próximos jogos. E ele mesmo sabe que o time tem dificuldade mesmo nos últimos jogos. Nos últimos 4 ou 5 jogos do Sport, teve muita dificuldade para construir a vitória. Mais um ponto, né? No jogo de ontem a gente viu uma mudança tática, de certo modo. O Sport, no intervalo, o Sosso mexe, coloca Gustavo Coutinho, tira Pedro Vilhena. E aí o Sport meio que joga no 4-4-2, né? Com Fábio Matheus na volância, com Fabrício Domingues, Lucas Lima, Ortiz, e aí você tinha Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Isso foi importante para empurrar o Mirassol lá no último terço de campo e o Sport encurralar o Mirassol até fazer o gol. Foi importante, taticamente ele mexeu. O time passou a jogar no 4-4-2. Depois que fez o gol, o Sport tomou uma bafa ali, tomou alguns apavores e quase sofreu o gol. Sosso demorou um pouquinho mais até para fazer a alteração, mas ele coloca o Chico e o time passa a jogar ali basicamente com 3 zagueiros, com Chico, com o Luciano Castan e também com o Alisson Cassino. Então, teve, de certo modo, também uma variação tática ali para sustentar o resultado. Mas, sem dúvidas, o jogo do Sport, de certo modo, está um pouquinho manjado já pelos adversários. Tá difícil o Sport ser tão protagonista como foi antes daí desses últimos jogos aí na Série B, dessa sequência dos últimos 5 jogos. Mas vamos ver, né, como é que vai ser a adaptação de Sosso aí para as próximas partidas. Tem o Ceará fora de casa, jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo. E eu espero que Sosso estude muito bem o Ceará e consiga fazer um bom jogo, cara. E aqui a gente vence, né? Nem pra Mas o principal, além da questão de estar meio que manjado pelos adversários, peças também. As peças ontem dificultaram o jogo do Sport mais bonito também, né? 2 questões em uma só. A primeira a respeito do segundo tempo. Na minha visão, o Sport no segundo tempo ele teve mais protagonismo do que no primeiro.
Você acredita que foi mais em função comportamental dos jogadores em campo do que você conversou com eles no intervalo, ou da mudança tática com a entrada do Gustavo Coutinho para atuar ali ao lado do Zé Roberto, mudando um pouco a configuração tática e confundindo um pouco o Mirassol? E a outra pergunta é sobre essa lista extensa de desfalques. Você perde hoje o Dalbert, você perde o Zé Roberto com o terceiro amarelo, o Fabrício, o terceiro amarelo. É o momento mais difícil e desafiador para você, como comandante, tomar as decisões corretas sobre quem vai entrar e fazer as conexões de equipe dentro de campo? É um momento desafiante para o treinador em quanto à toma de decisão. Hoje foi uma prova disso. As ausências de Barleta, Romarinho, Felipinho, Felipe, Pedro Lima, Thierry, muitos jogadores que não tiveram disponível. Então, eu acho que hoje a equipe deu uma mostra novamente de que as respostas são coletivas. E em função do desenvolvimento de equipe, eu sou responsável do plano de jogo, que na primeira metade acho que a equipe não alcançou a ser mais profundo, principalmente pela beirada ou pelos corredores. Então, tentei fazer uma troca, ou resolvi uma troca, colocando um doble 9 com caída, com descenso. Sousa ainda olha para um lado, pô, essa palavra tá certa ou não. Com o tempo ele vai melhorando, mas já tá bem mais fluido assim, Sousa nas coletivas. Uma outra palavra que ele se perde ali. Okay. Doble 9 com flutuação das costas de contenção do adversário. Então, colocamos a Titi a perfil natural, Luca Lima a perfil natural, com intento de fechar, mas profundizar ataque de Rosales, profundizar ataque de Riquelme. Eu acho que a equipe sustentou intensidade. Então, não está um jogo combinativo, é um jogo mais direito, mas principalmente Coutinho, Zé, mais Luca, mais Titi, detectam, identificam espaço e cai, identifica espaço e cai. Eu acho que deu certo isso. Eu sou um treinador que vou errar e vou acertar. Mas é uma tarefa, divido com você, muito atrativa. É que eu tenho que ser melhor, sempre. Mariano, boa noite. Parabéns pela vitória. Duas perguntas. Primeiro, o Sport com inúmeros desfalques vence um adversário que é forte, também veio desfalcado, mas é forte. A importância do grupo para essa vitória, já que o Sport perdeu tantos atletas e manteve seu padrão de jogo e fez um grande segundo tempo, como o Igor disse. E a segunda, só para entender mesmo, a opção do Zé Roberto ao invés do Coutinho, foi uma questão clínica, técnica ou pela característica do adversário? Obrigado. E o ingresso de Zé tive relação com perfil do jogador. Que eu falei com você que contrasta com Gustavo. Então, hoje interpretei que Zé tinha qualidade para ingressar ao circuito de jogo ante um adversário que tem muitas persecuções. Fez marcação individual, então, intentamos com ele certas rutas de ataques que passagens de jogo tive mais nítido, mas em outras passagens não foi tão bom. Mas principalmente tenho que ver com características de jogador. Boa noite, professor. Parabéns pela... Ele também não vai meter uma... Porra, Gustavo, quando estava em péssima fase, estava errando todos os passos, saindo da grande área muito mal. Ele não ia falar isso, né? Ele ia falar, não, porque as características do jogador, já que ele pode flutuar um pouquinho mais fora da grande área, poderia surtir mais efeito hoje e tal. Óbvio que ele vai dar esse tipo de explanação. Mas
suspenso, né? Terceiro cartão amarelo, e aí Gustavo Coutinho titular contra o Ceará, sem dúvidas. Pela vitória, sabemos que Rosales não era titular. Pedro, nessa negociação, tem qualidade atacando. Mas te agradou o jogo do Rosales hoje? Qual a importância do Rosales nesse momento na saída do Pedro, em vista que o gol foi realizado por ele hoje? Obrigado. Bom, eu acho que me fico em um lugar repetitivo, pero é o que sinto. Tanto Rosales, Riquelme, Chico, Cassiano. Hoje jogou o Cassiano. Quanto tempo leva sem jogar a titular, Cassiano? Muito tempo. O jogador sustenta a sua atenção, o jogador entrena, é um atleta que entrega muito e prepara para uma situação onde o treinador convoca ele. Bem, hoje Rosales jogou interpretando os tempos de ataque, ações de desdoble mais por fora, por dentro. Eu acho que tive sua recompensa. Rosales teve bolos individuais defensivamente e Rosales também sustentou momentos de certa pressão, mas é um jogador, como todos os jogadores que compõem esse plantel, com um nível de convicção e de determinação que eu acho importante em função de objetivos que tem o esporte. Meus amigos, agora é o Ceará lá no Castelão. Duelo dificílimo, duríssimo. Sosso contra Mancini mais uma vez, né? Já teve esse duelo aqui na Copa do Nordeste, deu Sosso. Agora é aquilo, né? O fator mando de campo, ele pesa muito. Pesou, o Sport se classificou na Copa do Nordeste para a semifinal, depois foi eliminado. Agora é lá no Castelão. O fator mando de campo pesa muito. Vamos ver como é que vai ser o trabalho de Sosso. Se ele vai deixar o time um pouquinho mais recuado para explorar contragolpes, ou se ele vai tentar de fato marcar pressão, se ele vai tentar propor jogo, se ele vai tentar ter mais a posse de bola ou não. Eu ainda não tenho a convicção do que Sosso vai tentar fazer como decorrer de uma Série B. Eu não tenho ainda a convicção de como é que vai ser. Eu vejo uma Série B muito equilibrada, que poucos times se retrancam muito, poucos times não querem ter a posse de bola, todo mundo não vai, mas a maioria ali que briga para subir sempre vai ter aquele embate de duelo de posse de bola, sempre vai ser dois times que vão buscar o gol. Não vejo hoje na Série B muitos times ali que brigam para subir. Talvez tenha um ou outro ali pontualmente que se acovardam, que são medrosos e que são retranqueiros. Até o próprio Wagner Mancini, que não é um grande treinador, tá longe de dizer, é horroroso, ele alterna em momentos que às vezes você não sabe se ele quer propor jogo, se ele quer se defender para explorar contra-golpes, fica naquela imprevisibilidade, você nem sabe muito bem como comentar o que você vai esperar no próximo jogo. Mas, enfim, que vai ser difícil, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Valeu, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente.